Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos aqui à nossa casa, de onde realizamos esse culto de adoração ao Senhor, um culto de ensino da palavra. E esse hino que eu acabei de dedilhar, eu sou feliz com Jesus. E a melodia dele inspirou uma letra que foi composta num momento de muita dor. Quem compôs essa letra, essa poesia, tinha perdido praticamente a família inteira, todos os filhos. Então foi uma dor muito grande. Mas mesmo em meio a tanto sofrimento, o autor foi capaz de dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. É isso, o Senhor Jesus, ele transforma as situações da nossa vida. Por piores que elas sejam, ele traz a paz, ele traz a alegria de volta, porque são fruto do Espírito. Eu vou dizer no singular, porque o fruto do Espírito é como uma mexeriquinha, vários gomos. Então, a paz que essa música fala, a alegria, são fruto do Espírito, são gominhos desse fruto. Então, que bom que nós temos Jesus. Nós vamos adorá-lo nesta manhã, vamos meditar na sua palavra, vamos ler um trecho de sua palavra e vamos nos alimentar nesta manhã. Um dia tão bonito. Hoje, o último domingo do mês de outubro, que foi um mês dedicado à nossa atenção voltada à criança. E nós sabemos que o coração do Senhor quer receber todas as crianças. Vinde a mim os pequeninos, vinde meninos, vinde a Jesus. É isso. O Senhor Jesus quer todos nós próximos dele, mas sobretudo as crianças. Porque as crianças a gente imagina que terão a vida toda para servi-lo. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a criança já comece o caminho certo. E os embaixadores do rei têm um lema lindo, que diz assim: vamos instruir os meninos para não ter que remendar os homens. É exatamente isso, o plano de Deus é esse, que nós ensinemos a criança no caminho que ela deve andar, para que ela seja feliz. Ela não tem que ser remendada, consertar tudo aquilo que deu errado, porque trilhou por caminhos ruins, não é? Então, nesta manhã, que encerramos o mês da criança, vamos pensar com carinho no que fazer pelas crianças. Se você tem netos, sobrinhos, filhos, claro, os filhos sobretudo, que são responsabilidade dos pais, mas qualquer criança que tenha na sua família, pense em instruí-la para o bem, para o caminho do Senhor, conduzi-la na direção do Senhor, porque com Jesus nós somos verdadeiramente felizes. Esse hino que eu acabei de tocar, Sou Feliz com Jesus, ele mostra isso. O Senhor Jesus quer nos dar a total felicidade. A felicidade é estar no caminho dele, e trilhar aquilo que ele planejou para nós. O melhor lugar para se estar nesse momento, na Terra. Existe algum lugar perfeito? Não existe um lugar perfeito, mas o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus planejou para nós. Esse é o lugar perfeito, porque ele quer você ali. Então louvemos ao Senhor por isso. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, deste último domingo do mês de outubro, um mês que nós pensamos nos pequeninos. Queremos te agradecer porque o Senhor nos recebe como filhos e cada filho que chega é como uma criança para o Senhor. Temos tanto a aprender, temos tanto a crescer espiritualmente. E nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai, de podermos, nesta manhã, louvarmos o Teu nome, meditarmos na Tua palavra, para aprendermos um pouco mais. E cada instante, Senhor, possamos buscar estar felizes contigo. Onde quer que o Senhor nos plantar, que estejamos realizando a Tua obra com carinho, com amor, e sejamos espelhos, sejamos referência para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Sobretudo as crianças, Pai. Que as crianças vejam em nós pessoas que vale a pena imitar, e aprendam conosco, Senhor, com o nosso exemplo, porque está escrito na Tua palavra que a criança aprende muito pelo que ela observa nos adultos. Então que sejamos esse espelho, esse exemplo para todas as crianças da nossa família e possamos, ó Deus, conduzi-las corretamente no caminho que é Jesus. Ó Deus, obrigada por esse culto, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pelos alimentos, pelas vestes, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Quantas oportunidades de demonstrar o Teu amor o Senhor faz, Senhor, o dia todo cuidando de nós, nos suprindo, nos dirigindo. Então somos gratos por Teu amor infinito, Pai, esse amor que nos chama, nos convida a todo tempo estarmos contigo. Nós agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe agora, Senhor,
cada pessoa que está conosco nesse culto através da internet e aqueles que ainda virão de assistir esse culto sejam também abençoados por ti e sintam a tua companhia. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vou querer mesmo, amor. Não sei, minha garganta hoje de manhã. Obrigada, querido. Bem na hora que eu ia orar, deu aquela coisa. Vamos repetir então nosso tema de divisa, irmãos? Tema: firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Querido Deus, nesse mês da criança queremos agradecer, porque muito antes que existisse o Estatuto da Criança, na tua palavra, sábia e pura, o Senhor já havia mostrado o que todos precisariam para viverem felizes. Obrigada, Senhor. E o que nós precisamos para ser felizes é estar refugiados em Jesus, que é o refúgio verdadeiro em todo o tempo. Nós cantaremos esse belo hino do cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A tua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá.
leitura bíblica no Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao teu povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Os seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, quando também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Amém. Cantemos agora o hino Eu Sou de Jesus, do Inário para o Culto Cristão, 454. Muito triste eu andava, aflito e sem paz, mas eu hoje tenho alegria veraz, e constantemente bendigo a meu Deus. É claro o motivo, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Sofrendo vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora qual ave que voa nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. Eu sou de Jesus, aleluia. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Se estás perturbado, por que lamentar? Encontras em Cristo riqueza sem par, perdão, alegria, amor, salvação. Ó, vem a Cristo sem hesitação. Eu sou de Jesus,
guiar. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar. Andar e viver com Jesus. Senhor, a receita para a felicidade é andarmos com Jesus, nosso amado Salvador. Queremos divulgar para todos que somos de Jesus. E é exatamente isso que faremos através da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Então nós, como igreja Nova Aliança, ali em Vila Guilhermina, somos uma igreja missionária comprometida com a verdade. Esse hino que acabamos de cantar diz: ó, vem, vem a Cristo, sem hesitação. É esse convite que nós queremos fazer. Aliás, hoje é um dia de convite. Venha, venha adorar ao Senhor, venha também cooperar com a obra do Senhor. Hoje nós teremos também no culto da noite a celebração e convidaremos os irmãos a virem adorar também nesse culto da noite. E à noite também nós prestamos ao Senhor nossa gratidão pelo aniversário. E hoje temos uma aniversariante que não pertence ao nosso rol de membros, não é membro ali na Igreja Batista Nova Aliança, mas tem nos acompanhado desde o início dessa pandemia nos cultos online, praticamente já é da família, nós consideramos. A irmã Marilane Lipinski, que tem nos acompanhado, ela é ali do Rio Grande do Sul, e todos os cultos ela está conosco, está comemorando aniversário. Deus abençoe, Marilane. No culto da noite colocaremos o seu nominho ali no nosso quadro de aniversariantes. Parabéns, Marilane. Deus te abençoe. Queridos, voltando então aqui à nossa campanha, hoje, de um modo muito particular, os irmãos terão a oportunidade de participar desse momento missionário, comprando hoje, após o culto da noite, itens que os nossos embaixadores do rei prepararam para vender hoje, para angariar fundos para missões. Assim como as mensageiras do rei tiveram um momento especial nos 2 últimos cultos, agora é a vez dos nossos meninos. Primeiro as damas, então agora os cavalheiros, né? Os meninos também terão uma oportunidade. Os irmãos venham preparados, tragam alguns trocados, porque teremos venda de sorvete, venda de bolo, um bolo que o garoto ajudou a mãe ali a preparar, o sorvete também foi preparado com auxílio desse menino, né, de um dos garotos, um bolo maravilhoso que os irmãos poderão levar, não poderemos comer no local, irmãos, mas poderemos levar para casa, o delivery, né? Então os irmãos venham prevenidos com um trocadinho aí, porque teremos venda de coisas maravilhosas para serem degustadas em casa. Então vamos continuar com a nossa campanha. Um selinho desses, apenas R$5, a cada 20 selinhos, viramos um coraçãozinho. Um desses coraçõezinhos que estavam todos azuis, já estamos com a campanha praticamente em reta final, irmãos. Olha como já estamos com todos vermelhinhos. E agora já estamos com essa parte. Metade desse coração foi um esforço das nossas meninas, mensageiras do rei. Estamos ainda com alguns corações azuis, não só o coração principal, porque nós amamos Jesus, mas vejam que a borda também está repleta de corações. Nossa campanha se estenderá até dezembro, então todos terão oportunidade de participar com a sua oferta para missões. É um trabalho belíssimo, irmãos, porque Jesus quer levar a verdadeira alegria a todas as pessoas. Nós cantamos esses hinos tão maravilhosos, eu sou de Jesus. Já pensaram quantas pessoas poderão cantar que são de Jesus através do nosso esforço, do nosso trabalho, sustentando os missionários que estão no campo falando de Jesus? Então você faz parte dessa obra também, participe conosco. E enquanto nós cantamos esse belo hino da campanha de missões, que esse vai ficar na história para nós, um hino inesquecível, irmãos. É um hino para ser lembrado mesmo e cantado outras vezes, porque nós vamos amar, multiplicar os esforços, orar e repartir o que temos com aqueles que precisam. Aqui do ladinho, vocês têm a oportunidade de ver os dados da nossa igreja, a nossa conta no Banco Itaú, a agência que é, e o nosso CNPJ, caso você precise fazer uma transferência entre bancos, um DOC, uma TED. Então, você pode participar. Nossa campanha vai se estender, aprenda a cantar conosco esse belo hino, e se sentir no coração de cooperar, faça isso. E depois mande-nos a foto do comprovante para que a gente saiba quantos coraçõezinhos já vão ficar vermelhinhos, tá bom, irmãos? Vamos lá. Cantemos juntos.
continuar demonstrando nosso amor ao Senhor, hoje todos cooperando com os nossos embaixadores na nossa cantina Delivery. Querido Deus, queremos pedir que nos abençoes nessa campanha de missões nacionais, para que com nosso amor por Ti possamos fazer a diferença na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Queridos, esse hino tem por nome alívio. Quando estamos com alguma dor, a gente quer tomar alguma coisa que nos dê um alívio para as nossas dores, um medicamento que seja. Mas quando a dor é na alma, o que fazer? Nós então pedimos ao Senhor que nos alivie, não é verdade? O Senhor traz o alívio, e não só o alívio, o Senhor traz até a cura total do nosso sofrimento, né? Vamos relembrar esse hino que estávamos aprendendo a cantar. Venha uma cansada, tomada de dor, entregue os cuidados na mão do Senhor. A Cristo confia teu grande pesar, pois nele descanso tu podes achar. As mágoas, desgostos, revela o Senhor. Não receis vir tudo lhe expor. Do mal que te oprime, te podes curar. Jesus tem desejo de te confortar. Se tu já provaste tal consolação, vai levar mensagem de paz e perdão. As almas aflitas, opressas de dor, vai trazer os contritos aos pés do Senhor. Amém. Querido Deus, acabamos de cantar que o alívio que Cristo nos dá nos livra da opressão de todo o mal e nos conforta e cura a alma. Que possamos anunciar essa mensagem para todos os brasileiros que ainda não ouviram essa história de amor. Ajuda-nos a alcançar esse objetivo, em nome de Jesus. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia ou seu aplicativo, preferencialmente a sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Momento de ensino hoje, o professor Alexandre vai continuar o estudo de onde ele fez a semana passada, mas com outro título, Ego Absoluto. Vamos ouvi-lo. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, com as irmãs, amigos e amigas que nos acompanham nas nossas EBDs dominicais. Lembrando que nós estamos fazendo algumas reflexões sobre os milagres de Jesus ou
poderíamos dizer também os sinais milagrosos de Jesus que o identificavam, que apontavam, sinalizavam para a sua identidade messiânica. Na semana passada, nós estávamos falando sobre a libertação de um possesso. O nosso texto base ele está no Evangelho de Marcos, começando no capítulo 5, começando no versículo 1, indo até o versículo 20, 5 de 1 a 20, né? Bom, antes de mais nada, vamos lembrar aqui do seguinte: Jesus tinha atravessado com seus discípulos o Mar da Galileia. Eles chegaram numa região conhecida como região dos Gerazenos, tá certo? E Gerasa, no caso, era o nome da região. E nessa região aconteceu o seguinte, né? Logo que Jesus desceu do barco, vindo dos sepulcros, né, dos túmulos, vindo ao encontro de Jesus, estava um homem possesso, um homem possuído por um espírito imundo. Na verdade, a situação desse homem era mais grave e mais deplorável do que a gente poderia imaginar. Por quê? Aqui no começo do relato, né, desse milagre no Evangelho de Marcos, diz aqui um homem possuído por um espírito imundo. Mas quando Jesus interrogou o espírito imundo que estava nesse homem, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, na verdade, não era um espírito imundo. Esse homem ele estava possesso de vários espíritos imundos. Quer dizer, a situação dele realmente era a pior que a gente possa imaginar, né? E aí, Jesus ele acaba libertando esse homem, lembrando que aonde Jesus chega, aonde Jesus faz morada, né, a libertação é ampla, é total, é irrestrita. Jesus traz libertação total para o ser humano, tá certo? Esse homem, ele foi liberto por Jesus, e aí, na continuação da história, acho que vocês estão lembrados, os espíritos imundos, os demônios, no caso, eles pedem para não serem mandados para fora daquela região, e aí, com a permissão de Jesus, eles acabam entrando numa grande manada de porcos, que acabou se precipitando ali num precipício e se afogando, tá certo? Nós fizemos aqui até na semana passada fizemos até um paralelo, né? Um paralelo interessante quando os porcos acabam se precipitando e se afogando, né? Depois que os espíritos imundos entraram neles. Isso nos remete àquele episódio do Velho Testamento, né? Quando o povo hebreu, ali guiado por Moisés, atravessou o Mar Vermelho, né, fugindo da opressão egípcia, tá certo? E exatamente para libertar o seu povo, há um determinado momento que o Mar Vermelho que estava aberto se fecha e o exército egípcio é tragado e se afoga ali, né, naquele mar, tá certo? Então, fizemos aqui um paralelo interessante entre esses porcos se afogando e o Mar Vermelho se fechando sobre o exército egípcio, né? Então, da mesma forma que Deus trouxe libertação, trouxe salvação para o seu povo, lá naquele episódio narrado no Velho Testamento, hoje Jesus continua promovendo libertação, e libertação total. Jesus não faz o serviço pela metade, né? E aí, para concluir a nossa meditação sobre a libertação do possesso, vamos então ao nosso texto de hoje. E eu gostaria de pegar agora aqui Marcos 5, de 15 a 20, é o final já desse relato.
né? Ele diz aqui o seguinte: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. As pessoas ali da região, né? Principalmente aqueles que tinham presenciado o que tinha acontecido com os porcos, né? Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Olha que coisa interessante, né? Como que o ser humano realmente ele flerta com o pecado, né? Olha que coisa aqui interessante. Esse homem, por muito tempo, foi atormentado, escravizado por esses espíritos imundos. Jesus trouxe a libertação para ele. Ele agora estava no seu perfeito estado, no seu perfeito juízo, conversando, se alimentando, vestido, né? Só que de repente as pessoas ali da região, quando ficaram sabendo o que tinha acontecido com esse homem e o que tinha acontecido com os porcos que se precipitaram lá e afogaram, né? Olha aqui, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quer dizer, ao invés a gente podia imaginar aqui que muitas pessoas daquela região, inclusive que conheciam aquele homem, deveriam estar contentes, né? Deveriam estar falando: olha, glória a Deus, né? Olha o que Jesus fez na vida desse homem, olha a libertação que foi realizada aqui. Não. Eles falaram para Jesus: olha, é melhor você ir embora porque, né, você está causando muito tumulto, muita balbúrdia aqui na nossa região, né? Tá certo? Então eles queriam que Jesus fosse embora. E Jesus não permitiu que o endemoniado o seguisse. Jesus falou: vai para sua casa, conta o que Deus fez por você e anuncie que o reino de Deus já está aqui entre nós, né? E todos ficaram admirados com isso. Então olha que coisa interessante. Lembra que eu falei que essa região de Gerasa era uma região onde a maioria não era judeu, eles eram gentios, né? Por isso que tem a presença dos porcos ali. Esse homem aqui, ele acabou se transformando num missionário, né? Que Jesus fala: não, ao invés de você me seguir, ao invés de você vir comigo, fica e anuncia o que Deus fez por você aí. Então temos aqui um missionário, né? Nessa região de Gerasa, tá certo? Vamos lá então ao nosso texto de hoje. Jesus Cristo liberta o ser humano de todo e qualquer cativeiro espiritual. O gadareno estava sob o controle dos espíritos diabólicos. Vivia acorrentado, autoflagelando-se e espalhando terror e violência. Fazia o mal a si mesmo e aos que estavam ao seu redor. Mas ele mesmo era vítima de uma grande maldade, a opressão espiritual demoníaca. Não vamos esquecer o que nós falamos na semana passada. Satanás e os espíritos imundos, os espíritos malignos, eles têm como objetivo, eles têm como estratégia atormentar e destruir o ser humano. Destruir justamente nós que somos feitos imagem e semelhança de Deus, tá certo? Jesus exerce sua autoridade sobre os espíritos malignos e promove a libertação desse ser humano. E como nós já falamos, libertação total. Liberto por Jesus, ele não está mais acorrentado, mas assentado aos pés de Jesus. Ele não mais se autoflagela nem se autodestrói, pois agora está em perfeito juízo. Não aterroriza quem está por perto, mas está vestido,
de volta ao convívio social e reconciliado com a sua família. Agora, o gadareno tem uma história diferente para contar. A história dele agora fala de Jesus, da sua autoridade, do seu poder para libertar. Mas principalmente fala de Jesus e do seu amor, expressão da bondade de Deus, que se manifesta promovendo restauração integral. Ok? E é isso que Jesus fez, faz e continuará fazendo até voltar. Olha o que diz aqui. Jesus encontra o ser humano degenerado e demonizado, em angústia e falência existencial, destruindo e autodestruindo-se, vítima de todas as complicações circunstanciais, dificuldades relacionais, em completa cisão interior. A libertação de Jesus é integral e implica o resgate e a restauração da saúde psíquica e emocional. Devolve o ser humano ao seu perfeito juízo mental, reconcilia suas relações pessoais e o reintegra socialmente. Então atenção para isso. Jesus ele encontra o ser humano degenerado e demonizado. E isso temos que lembrar aqui que a Bíblia declara, né? Por mais bonzinho, por mais que um ser humano aparente não ter muitos problemas, né? Não ter muitas falhas, ter mais virtudes do que falhas, a Bíblia é bem clara, né? Todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. Então, de repente, a pessoa pode não estar... uma determinada pessoa pode não ser alcoólatra, pode não ser um viciado em drogas, pode não ser um dependente de medicamentos, né? Mas veja bem, toda pessoa que não tem um encontro com Jesus Cristo e não reconhece Ele como Messias, como Salvador, né? Toda pessoa que não reconhece que necessita de Jesus, né? Porque por si mesmo não pode fazer algo diferente com a sua vida, né? Essa pessoa também está degenerada. Essa pessoa precisa tanto de Jesus quanto aquele, tá certo? Então, quando Jesus encontra um ser humano degenerado, um ser humano envolto nos seus pecados, ou muitas vezes até demonizado, né? Jesus ele traz uma libertação integral, ou seja, ele cura o físico, ele cura a alma, ele nos dá saúde psíquica, saúde emocional. Perdão. E quantos hoje, em virtude das consequências, dos desdobramentos dessa pandemia, não estão carecendo de saúde psíquica, não estão tendo distúrbios, problemas emocionais, né? É claro que a medicina está aí para nos ajudar, os medicamentos idem, mas para a coisa ser integral, para essa cura e essa libertação ser completa, Jesus tem que estar aí, sobretudo Jesus, senão não vai rolar, tá? Então diz aqui o seguinte: os seres humanos abusados por egos absolutos destroem a si mesmos e a quem está em volta, mas Jesus é o caminho de volta para a vida. Só uma paradinha nessa parte, quero abrir aqui um parênteses. Eu já falei para vocês, né? Acho que eu já cheguei a dizer isso outras vezes, que eu tenho usado aqui alguns textos do pastor Ed Renekiewicz, né? É com base nesses textos que eu estou fazendo aqui a nossa meditação. Olha que interessante essa frase que nós acabamos de ler, presta atenção nela. Os seres humanos abusados por egos absolutos destroem a si mesmos e a quem está em volta.
Peraí, que negócio que é esse de ego absoluto? O que é isso? O que ele quis dizer aqui com os seres humanos abusados por egos absolutos. Então eu queria só abrir aqui um pequeno parênteses para a gente entender essa história de ego absoluto. Interessante isso. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que o pastor Ed, ele tem um outro texto, e ele diz que certa vez os seus filhos chegaram para ele e perguntaram assim: pai, quem criou o diabo? E ele falou que a única resposta que ocorreu para ele naquele momento é exatamente aquilo que está ensinado nas Escrituras. Ele diz o seguinte: quem criou o diabo foi Lúcifer, não foi Deus. Tá? E olha que coisa interessante, quem criou o diabo foi Lúcifer. O diabo não é um ser autoexistente, somente Deus existe por si mesmo. Ou seja, somente Deus não foi criado, né? Somente Deus é autoexistente. Todos os outros seres, inclusive espirituais, foram criados por Deus. Alguns desses seres se rebelaram, quiseram ocupar o lugar de Deus. Essas criaturas espirituais rebeldes são chamadas na Bíblia de diabos, espíritos malignos e espíritos imundos. Lúcifer é a principal criatura a personificar o mal. Deus criou Lúcifer, anjo de luz, e Lúcifer criou o diabo, quando se rebelou contra Deus e quis ocupar o seu lugar. A Bíblia conta essa história. E aí ele vai explicar o que significa esse papo aí de... Aliás, uma coisa interessante também, né? Nós vivemos num mundo hoje tão secularizado que se você falar, por exemplo, em diabo, Satanás, né? Vão rir da sua cara, né? Vão dizer assim que no mundo de hoje não cabe mais esse tipo de coisa, não é razoável se acreditar em diabo, né? Mas cuidado, viu? Eu lembro que muitos anos atrás eu li um livro de um pastor chamado Aníbal Pereira dos Reis, um ex-padre convertido ao Evangelho, e ele escreveu um livro sobre o nosso inimigo aí, e ele diz que a melhor coisa que pode acontecer para o diabo é quando você desdenha da sua existência, quando você não acredita nele. É quando você quando você acha que o diabo é uma figura inventada, mitológica, tá certo? Então, não crer na existência dele é a melhor estratégia dele, né? Tá certo? Ele quer que as pessoas realmente acreditem que ele é uma mentira, tá? Mas vamos lá, o que significa esse papo mesmo de ego absoluto? Ego absoluto, veja bem, ego tem a ver com alguma coisa ligada a egocentrismo, né? Olha o que ele diz aqui. Todo ego que se pretende absoluto é um diabo. Estamos rodeados de egos absolutos. Somente em submissão a Deus poderemos ter sensibilidade e discernimento para detectar os egos absolutos que estão à nossa volta, querendo nos destruir e nos engolir. Peça a Deus que abra os seus olhos, tá? Ore para que nenhum ego absoluto, né, que esteja ao seu redor o destrua, né? Tá certo? Mas principalmente entregue a sua vida a Deus. Só entregando a nossa vida a Deus por intermédio de Jesus Cristo é que nós nos livramos dos egos absolutos e também não nos tornamos um ego absoluto. Tá? Então, vamos lá, só para concluir essa parte e voltar para a conclusão da nossa aula de hoje. O que é, na verdade, um ego absoluto? Ego absoluto é um ser que pensa que é Deus
exige que o mundo gire ao seu redor, ele quer que tudo aconteça sempre de acordo com a sua vontade, para o seu conforto egoísta e para o seu bem-estar egocêntrico. Então, cuidado, hein? Toma bastante atenção para isso. Isso aqui é uma advertência para todos nós. Quando nós somos egocêntricos ao extremo, egoístas, pensamos só em nós mesmos, achamos que o mundo deve gravitar à nossa volta, a nossa vontade é sempre mais importante. Cuidado. Na verdade, no fundo, nós começamos a pensar que somos Deus, que nós estamos no controle de tudo, tá certo? E que podemos tudo. Quando isso acontece, nós acabamos nos tornando um ego absoluto. Nós nos tornamos um diabo também, né? Tá certo? É isso. Então, volto aqui na frase que gerou todo esse último papo aqui. Os seres humanos abusados por egos absolutos destroem a si mesmo e a quem está em volta, mas Jesus é o caminho de volta para a vida. Então, peça a Deus orientação, discernimento, entregue a sua vida a Deus, tá certo? Para você discernir os egos absolutos que estão à sua volta, tá certo? E para que você mesmo não se transforme num ego absoluto, não se torne um diabo também, né? Que é essa a ideia, né? O diabo é um ego absoluto, tá? Os discípulos vão aprendendo que o cativeiro espiritual afeta todas as dimensões da existência. Degenera o ser humano, inviabiliza seus relacionamentos, corrompe a volição, né? Esse homem nem se parecia com uma pessoa, nem conversava, era uma besta fera, né? Corrompe a razão, corrompe a emoção e transforma a pessoa numa besta fera. Mas também aprendem que somos verdadeiramente livres quando Jesus nos liberta. Atenção para isso. Somos verdadeiramente livres somente quando Jesus nos liberta e Ele traz libertação integral para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? É isso. Espero que Deus os abençoe, que vocês tenham uma boa semana debaixo da graça de Deus. E agora, nesse finalzinho, como nós ainda temos um tempinho aí, eu queria só dar aqui uma palavra e veja bem, como eu sempre digo, né? Aqui ninguém aqui é o dono da verdade, né? Tá certo? O que eu vou dizer agora aqui é uma opinião pessoal. Você não é obrigado a concordar comigo. Se quiser concordar, ótimo, né? Legal. A gente gosta quando as pessoas concordam conosco, né? Mas também se não concordar, sem problema nenhum, a amizade continua mesmo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu quero dar uma palavra, mas presta bem atenção no que eu vou dizer. Quem está falando agora aqui não é só o professor da escola bíblica, né? Eu vou dar uma palavra aqui como vice-presidente da Igreja Batista Nova Aliança. Ok? É que acontece o seguinte, irmãos. Eu tenho visto um movimento nas ruas, shoppings, praias, né? Muita gente está criticando, né, o fato das escolas não terem voltado, né? A criança está indo até para a praia, não pode ir para a escola. Isso é uma outra discussão, né, que eu não vou entrar nela agora aqui. Mas eu estou percebendo um movimento na sociedade, na cidade, no país onde a gente vive. Parece que a pandemia acabou. Parece que essa pandemia já passou, né? Olha, uma coisa a gente tem que admitir, todo mundo, desde março, né, que nós estamos vivendo essa situação, todo mundo já está, de certa forma, esgotado, cansado com essa situação toda. E as pessoas querem retomar a normalidade da vida,
Isso é perfeitamente compreensível. Mas cuidado, temos que ser prudentes. Não é porque você está cansado da pandemia que a pandemia acabou, né? A pandemia, ela continua, o vírus continua por aí, continua contagiando, continua fazendo seus estragos. E quantos estragos não está fazendo no nosso país? São mais de 156 mil mortos no Brasil, é o segundo país do mundo em número de mortos, só perdendo para os Estados Unidos. Então, a gente não pode brincar, a gente não pode vacilar, né? A gente tem que continuar se cuidando. E se cuidando como? Procura evitar aglomeração, procura manter o distanciamento quando possível, distanciamento social. Usa máscara, que é uma coisa já cientificamente comprovada que ajuda, e muito, tá certo? Então, cuidado. Eu estou vendo um comportamento das pessoas aí como se essa pandemia já tivesse passado, e ela absolutamente não passou. Inclusive, nós estamos tendo aí o desenvolvimento de vacinas, tá certo? E como nós estamos falando aqui de um vírus, né? Veja bem, uma medicação efetiva realmente para combater um vírus é uma vacina, né? O resto é paliativo, tá ok? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou dizendo aqui envolve também a igreja, tá certo? Envolve a nossa vida na igreja. Eu acredito, e eu não estou falando isso aqui para adular ninguém, não, mas eu acredito que desde o início dessa pandemia, tanto o pastor Isidro como a irmã Lucimara, eles fizeram um esforço tremendo para manter a comunhão da igreja, ainda que remotamente. Então nós tivemos o quê? Um momento com Deus, que é esse devocional que o pastor tem passado para a gente, que tem abençoado inúmeras vidas, tá certo? Outro dia mesmo, você vê, eu passei um momento com Deus, um testemunho aqui que eu vou dar, eu passei um momento com Deus para uma amiga da escola, que é católica, tá certo? E aí o que acontece? Daqui a pouco eu recebo um WhatsApp de uma outra professora que também trabalha com a gente, dizendo assim, olha, sabe aquela mensagem lá que o seu irmão tem passado? Nossa, você não sabe como isso está fazendo um bem tremendo para minha alma, passa para mim também. É assim. Então, o momento com Deus, as lives que foram feitas, que foram idealizadas e estão sendo feitas, né? Toda quinta-feira, todo domingo pela manhã com a nossa EBD. Então, houve um esforço tremendo para não deixar a igreja largada, tá certo? E graças a Deus, o templo estava fechado, mas a igreja não, a igreja continua atuante. Nós continuamos em comunhão uns com os outros, glória a Deus por isso. Então foi feito todo esse esforço. Agora, nós estamos aí num processo de volta, num processo de abertura. Por enquanto, voltou o quê? O culto noturno, tá certo? Presencial. Agora, se os irmãos querem saber a minha opinião, eu acho que essa abertura que nós fizemos até aqui, e veja bem, nós já estamos praticamente com novembro às portas, né? Quer dizer, o ano praticamente o ano está se encerrando, faltam pouco mais de 2 meses, tá certo? Para acabar 2020. Então eu acho que nós temos que ter prudência, temos que ter cuidado. Eu acredito que essa abertura controlada, responsável que fizemos até agora, ela já está de bom tamanho. Isso é uma opinião minha, tá certo? Eu acho que nós não precisamos voltar agora, ainda nesse ano, com todas as atividades que a igreja tinha antes da pandemia, tá certo? Vamos devagar, tá certo? Por quê? Nós temos que cuidar da nossa saúde. E não só cuidar da nossa saúde, pensar no outro. De repente você pode não ficar doente, mas você está assintomático e passa para outro, né? Então temos que pensar no próximo, né? Não só em nós mesmos.
É isso então, viu, irmãos? Eu acho que nós temos que ter cautela, nós temos que ir devagar. Eu acho que nem todas as atividades da igreja precisam voltar agora. Tá? Eu vou dar até exemplos. Eu acho que a própria EBD, tá? O departamento infantil, a cantina da igreja, eu acho que tem coisas que a gente pode ainda protelar um pouco, né? Pensando já para o ano que vem. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, o vírus está aí. Não temos uma vacina ainda. Temos que nos cuidar, temos que ser prudentes, tá bom? E com relação à vacina, as vacinas que estão sendo desenvolvidas, um último alerta que eu quero fazer aqui, você também não é obrigado a concordar comigo, mas eu tenho visto algumas mensagens, algumas postagens nas redes sociais que me deixam preocupado, viu, irmãos? Me deixam preocupado. Muita gente falando assim, esse vírus é um vírus chinês, isso aí foi uma invenção da China, eu não compartilho dessa opinião. E tem gente que está dizendo o seguinte, se a vacina for chinesa eu não tomo, né? Se a vacina for comunista eu tô fora. Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, o vírus, ele não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, né? Veja bem, os critérios para se adotar ou não uma vacina serão critérios técnicos, científicos, não políticos. O pessoal está politizando uma situação que não deveria ser politizada. Então vamos parar com fanatismo, né? Vamos parar de defender político de estimação, tá certo? E vamos pensar com a cabeça que Deus nos deu. Amém? Então é isso, viu, irmãos? Tá dado o recado, que Deus os abençoe e um grande abraço, viu? Do professor Alexandre e da irmã Sandra. Tchau. Graça e paz, irmãos, irmãs, amados ouvintes. A palavra da aula é uma palavra excelente. A palavra do vice-presidente da igreja, independente de ser irmão do pastor, mas também uma palavra excelente, da qual também como pastor e presidente da igreja compartilho. Fiquei muito satisfeito de ouvir a palavra do vice-presidente. É bom, a igreja madura é uma igreja onde a liderança da igreja também se manifesta. Apreciei muito a manifestação do vice-presidente da igreja. Porque, como os irmãos sabem, na ausência do presidente, o vice-presidente, ele é responsável pela igreja. É assim que funciona uma igreja batista. É assim que deve funcionar. Fica aqui a minha gratidão a Deus pelo professor e também pela palavra do vice-presidente. Responsabilidade, discernimento, sabedoria devem reger nossas vidas. Sou pastor e também sou empresário. E também na minha empresa eu tenho procurado ser cirúrgico. Esta semana mesmo tive uma reunião onde funcionários manifestaram o seu protesto contra algumas medidas que eu venho tomando. Muito bom isso. Eu gosto de discórdia, no bom sentido. Quando discordamos, mas discordamos com base e trazemos o assunto, é muito bom. Tivemos uma reunião na empresa essa semana onde os funcionários que não estavam entendendo algumas medidas tomadas por mim tiveram a oportunidade de expor, porque sempre permito que as opiniões sejam dadas. Eu admiro muito isso. Eu aprecio muito quando discordamos. Quando todo mundo concorda com tudo, isso também não é tão saudável.
E mesmo sendo empresário, mesmo sendo dono da empresa, eu dou a oportunidade de funcionários expressarem suas opiniões. E assim como numa igreja batista, há anos eu tenho administrado a minha empresa de forma batista. Nós realizamos ali uma reunião e votação. Então, às vezes a opinião do presidente pode não ser a melhor opinião. Às vezes você tem um funcionário que tem uma opinião que você às vezes não pensou. E eu gostei muito da palavra neste momento do vice-presidente, porque nós temos que ser muito responsáveis, principalmente com o retorno do departamento infantil. Eu penso que nós estamos fazendo tudo certo. Estamos fazendo tudo de forma cirúrgica. Nós não estamos atrás de dinheiro. Nós não precisamos pagar aluguel. Nós não precisamos pagar altos salários para pastores, apóstolos, semideus, vice-deus ou coisa assim. Nós somos uma igreja batista. E como igreja batista, nós temos um equilíbrio, nós temos regimentos, nós somos responsáveis. E é claro, o vírus está aí. Nós sabemos que o vírus está aí. Ontem mesmo, conversando com meu genro em Portugal, a Igreja Batista em Braga já retrocedeu em algumas aberturas. Voltou atrás. Eles abriram de uma vez e agora tiveram que retornar para um culto somente presencial, porque... Oi? Sem criança. E sem criança. Então não adianta nós queremos abrir de uma vez, mas abrirmos com responsabilidade, como estamos fazendo, queridos. Como estamos fazendo? Estamos fazendo gradativamente como todas as igrejas batistas, não com o título batista, mas igrejas de fato batistas, ok? As igrejas da associação, da convenção, elas têm agido de forma muito responsável. Número reduzido, também um culto somente presencial. Algumas igrejas têm optado por um culto matutino, outras têm optado por culto noturno, que é o caso da nossa, que sempre a frequência noturna sempre foi maior e a procura maior. Então nós optamos por continuar dentro da característica da IBNA. Existem outras igrejas que estão trabalhando de forma diferente. Eu, pastor Isidro, como presidente da igreja, eu não me espelho em igrejas pentecostais, ok? Não me espelho em modus operandi de igrejas pentecostais. Eu trabalho de uma forma cirúrgica, trabalho de forma batista, de uma forma responsável e de acordo com as leis. Estamos na fase verde, sim. Agora, irresponsabilidade, os irmãos sabem que existe de todos os lados. Há pessoas que vão para shopping, vão para praia, vão para tudo e não podem ir para a igreja de máscara. Não podem. Há alguma coisa errada e não é comigo, não é com a igreja. É simplesmente com as prioridades que as pessoas têm dado para suas vidas. E depois muitas vezes reclamam que a sua vida não é abençoada, que a minha vida é aquilo, que a minha vida é aquilo outro. Mas muita coisa que acontece nas nossas vidas giram em torno das prioridades que nós damos à nossa vida. Não esqueça disso, viu, querido? Escolhas, né, pastor? São as escolhas. As escolhas fazem toda a diferença para todos nós. É a lei da semeadura. Então vamos parar com perfumaria e não vamos nos iludir com isso, ok? Agora, domingo que vem, nós teremos batismo. Glória a Deus. A igreja não está parando. Nós teremos também a celebração da ceia do Senhor. Agora, a igreja continua em atividade. A igreja está atuante, de forma diferente. Agora, nós vamos voltando gradativamente. Realmente, eu como presidente, até pensei em convocar toda a diretoria da igreja, corpo diaconal, para expressar a minha opinião. Mas se a minha opinião não refletir a maioria, eu respeitarei. Mas eu penso que este ano é um ano que nós devemos permanecer como estamos. Chegamos bem até aqui.
muito trabalho, muito trabalho. Mas chegamos melhor do que estávamos antes da pandemia. Bendita pandemia. Por quê? Descobrimos ferramentas que nos deram uma projeção maior. Atingimos lares antes não atingidos. Pessoas que estão sendo abençoadas pela boa palavra do Evangelho, a palavra saudável, e não o mercantilismo presente na televisão e em tantos lugares que estão totalmente abertos com aglomerações, em busca de milagres, em busca de patuás, em busca de dinheiro, de grana, de troca com Deus. Este pastor sempre falará abertamente sobre esse tipo de assunto, porque sou um crítico ferrenho desse tipo de conduta destes falsos profetas que falam em nome de Deus. E a Bíblia já nos deixou alertados sobre estes tipos, que estão aí e que surgirão outros. Não estamos interessados em números, estamos interessados em pessoas. Estamos interessados em pessoas que pensem, em pessoas que entendam o Evangelho e que sejam agentes multiplicadores deste Evangelho saudável e verdadeiro. O meu Jesus, o meu Senhor, o meu Mestre e meu Rei, nunca buscou holofotes. Não há um holofote sequer em tudo aquilo que ele fez. Agora, só em um momento, glória a Deus por esse momento, onde ele atraiu a todos, foi a cruz. Então, o meu negócio como pastor é com a cruz. Não é com ativismo, não é com qualquer outro tipo de situação que não envolva a cruz e o arrependimento. Então, queridos, domingo, se você puder estar dentro dos procedimentos, com máscara, eu acredito que você poderá estar. Se você quiser estar. Tem esse detalhe também, se quiser, ok? Teremos a celebração da Ceia do Senhor e também o batismo, celebração de batismos. Realmente um domingo muito especial porque estaremos celebrando as duas ordenanças. Teremos 3 batismos neste próximo domingo, dia 1º de novembro. Então você é nosso convidado. E é evidente que estaremos online também. Estamos nos esforçando para isso. Agradeço ao nosso irmão Marco Antônio, nosso irmão Eliseu, que tem nos ajudado bastante. Nós estamos procurando aprimorar e temos muito para melhorar, muito. Nós temos que melhorar equipamentos, temos que melhorar a transmissão, mas já estamos bem com aquilo que temos. Temos procurado extrair o melhor daquilo que temos. Mas a nossa igreja pode mais. E vamos com responsabilidade buscar este mais. Não podemos nos acomodar. Não temos espaço para a acomodação. Temos que sempre estar em movimento e buscando excelência. Esta é a nossa proposta, como pastor, como líder, em tudo que eu faço. Tanto eu como minha esposa. E temos procurado, nestes 7 meses, trazer através das lives um bom trabalho. Não um trabalho razoável, um bom trabalho, dentro daquilo que nos é proposto. Então, irmão, desfrute disso, compartilhe isso com outros. O momento com Deus mesmo, compartilhe. Você não tem noção, você não pode pensar no que Deus pode fazer. E Ele faz e Ele quer fazer. Simplesmente é você priorizar e escolher. 18h30, querendo Deus, estaremos juntos, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Fica a minha gratidão a você que vem nos acompanhando, nos prestigiando e cultuando. Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Muitos irmãos aí acompanhando, que delícia. Outros irmãos que não são da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, mas são nossos queridos, que estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Vocês são muito queridos. Ah, não somos membros da igreja.
Você pode tornar-se membro da igreja, sim. A pandemia está trazendo mudanças e mudanças para melhor. Temos que extrair o melhor de tudo o que acontece conosco. Não ficar com a síndrome de Hard. Ai, vida, oh, azar agora, hoje vai chover, hoje não tá bom, tô com dor. Não, vamos fazer como o Lipe. Vamos extrair o melhor. O que podemos tirar de melhor de tudo isso? Vamos extrair o melhor. E olha que coisa linda. Quantas pessoas vêm nos acompanhando, conhecendo o trabalho da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, que se não fosse pela pandemia, não teriam nem conhecimento de que essa igreja existe. Não teriam nos conhecido e nós não teríamos tido o privilégio de conhecer vocês também. Tá bom? Quer tornar-se membro da igreja? Digita aí pra gente, ok? Digita. Estamos vivendo um novo tempo, um novo momento. E mudanças virão, queridos. E temos que estar prontos sempre para as mudanças, observando sempre os princípios sadios, verdadeiros e bíblicos da palavra de Deus, que é a verdade. Ok? Fica aqui a minha gratidão, fica aqui a minha palavra como presidente, fica a minha palavra como pastor, como empresário, e fica também a minha gratidão pela palavra do vice-presidente, que foi uma senhora palavra também hoje, tanto na escola dominical, como também para a vida da nossa igreja. Pai, completa tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que pudemos participar nesta manhã, através dos hinos, da oração, momento missionário, da escola bíblica, que o Teu Espírito nos conduza em tudo, que o Teu Espírito nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos conduza pela Tua vontade. E que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, sejam abundantes sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina, sobre todos aqueles que estão conosco nos acompanhando, sobre toda a Tua Igreja espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Fiquem na paz de Cristo.